Bom dia, meus amores, paz do Senhor Jesus. Mais um dia de live ao vivo para a glória de Deus. Como vocês estão? Como vocês acordaram? Eu acordei bem para a glória de Deus. E vocês? Só o fato de eu e você acordar hoje já é motivo para dar glória a Deus. Então dê glória a Deus aí da tua casa por mais um dia de vida. Por nosso Deus, o nosso Pai, ter nos concedido mais um dia de vida aqui na terra, para que eu e você viéssemos ir atrás dos nossos sonhos. Porque é isso que Deus tem para eu e para você. É vitórias, é bênçãos, é tudo que eu e você desejar. E o melhor da terra, e que eu e você venha usufruir com abundância. Mas para isso, dê glória a Deus todos os dias pelo teu fôlego de vida e agradeça a Deus. Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, entrega essa live nas tuas mãos, entregue minha vida nas tuas mãos. Obrigada por mais um dia de fôlego de vida, pela luz dos meus olhos, pelas nossas vidas, em nome de Jesus. Que não seja minha boca, meus olhos, mas que seja o teu Espírito Santo de Deus, revelando e entregando o que o Senhor quiser para o teu povo, para os teus filhos, em nome de Jesus. E aí, olha o título da live e a sobrecapa, né? É o cabeçalho. Queira a correção de Deus, porque Ele trata e cuida. E lá no título também tem a ver, né? Que é para você escolher ficar na mão de Deus. Porque quando eu e você escolhe ficar na mão de Deus, Ele trata, mas também Ele cuida. Ele conserta, mas também Ele dá amor. Ele tira e aí Ele dá de volta. Não é? Não é assim? Eu creio que você sabe disso. Porque não precisa... Ele usa eu e outras pessoas para dizer para você. Mas eu creio que Ele bota no teu coração tudo isso. Mas é melhor que a gente relembra todos os dias. Amém, meus amores? E aí, a palavra que o Senhor me deu hoje para compartilhar com vocês e eu e você aprender junto, tá no livro de Jeremias, capítulo 46. E aí eu vou ler o versículo 5, o 12, o 27 e o 28. Amém? E vamos juntos meditar junto, ó. A profecia contra várias nações, a invasão e conquista do Egito. Agora vamos ver aí. Aqui o Senhor usa eu e você para profetizar coisas na minha vida. Então seja profeta na tua vida, porque eu sou profeta na minha casa. Eu sou profeta na minha família. Então seja profeta na tua vida. É o Senhor dando autoridade para eu e você hoje ser profeta do nosso lar. Amém? E no 5 diz assim: por que razão vejo os medrosos voltando as costas? Os seus heróis estão abatidos e vão fugindo, sem olharem para trás. Terror há ao redor, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, tu está tendo medo de quê? Por que que tu tá com medo? Tu tá com medo de quê? Me busca que eu te mostro o porquê que tu tá com medo. Amados irmãos, o que fizeram comigo há 8 anos atrás me deu medo que eu saí correndo de minha casa, com medo. Depois foi que eu fui entender que foi um espírito de medo mandado num pezinho de pau, plantado na calçada de minha casa. Ali estava dando legalidade um demônio de medo. E o Senhor me mostrou depois do prejuízo grande que eu tive. Que Ele me mostrou aqui nessa casa. Quando eu fui pagar o preço e botar no joelho. Mas aí hoje mesmo já tentam renovar. Mas como eu já sei, meu amor, que é um demônio de medo mandado. Então, meu amor, eu já tenho autoridade para expulsar ele da minha casa e devolver para quem me manda. Aí Deus está dizendo, por que que tu tá com medo? Por que que tu não escolhe me buscar? Para eu te mostrar o motivo desse teu medo. Para eu te mostrar onde está esse teu medo. Para eu te revelar quem tá mandando ele e o porquê. Porque para mim é para eu sair correndo de minha casa com medo, pro diabo roubar mais uma casa minha. Pro diabo se apossar
de mais uma casa minha que eu lutei dia e noite para ter. Mas aqui nessa casa, o diabo é quem vai sair dela. Ele vai ter que bater de retirada de dentro da minha casa ou de quem ele tá usando. Aí o Senhor tá dizendo, por que tu tá com medo? Por que tu não me busca para eu te dar autoridade? Para tu botar o diabo para correr de tua casa e não tu sair correr dela com medo. Por quê? Às vezes, quando a gente busca Deus, o inimigo nos amedronta para nós voltar. Que é pra gente continuar na mão dos carniceiros. Pra gente continuar na mão dos homicidas. Pra gente continuar na mão dos feiticeiros. Mas eles é quem tá usufruindo da tua vida. Eles é quem tá tomando posse de vitórias que é tua. Que era pra estar na tua mão. Que era para estar de posse na tua casa, que era para você e sua família estar usufruindo. Mas o diabo usou pessoas e pessoas estão usufruindo no teu lugar. Aí Deus está dizendo, para quê? Por que esse medo? Por que esse medo? Tu não viu a história de Gênesis? O primeiro livro, que foi eu que criei o mundo? Que foi eu que fiz todas as coisas? Então, por que tu tá com medo? Por que tu tá com medo? Por que tu voltou pro pecado? Por que tu não aguentou a pressão? Por que tu ficou com medo? Se eu tenho poder de tocar em quem quer que tu volta para casa. Se eu tenho poder de arrancar da tua frente a pedra de tropeço, o atrapalho. Agora, amados irmãos, eu e você só tem que querer. Porque meu amado irmão, minha amada irmã, o inimigo luta dia e noite para eu e você retroceder e ir para o pecado. Mas quando eu e você demonstra que quer Deus, meu amor, ele te defende com garra. Ele mostra para você que ele é o justo juízo e que com ele não tem peleja perdida. Com ele, meu amor, a batalha é vitória. A luta é vencida. Mas você só tem que mostrar para ele que você quer. Que ele peleja por você. E aí, ó. O 12 diz assim. O 12 diz assim. Jeremias 46, 12. Diz assim. As nações ouviram falar da tua vergonha. E a terra está cheia do teu clamor. Porque o valente tropeçou no valente e ambos caíram juntos. É isso que o inimigo quer. Que tu volta. Que tu se iguala a ele. Que tu faz aliança com ele. E tu quebra a aliança que tu tem com Deus. Porque quando Deus te botou no mundo, quando Deus te escolheu, quando Deus botou tu na madre da tua mãe, ele te fez uma aliança. E nessa aliança ele te fez uma promessa. Mas o inimigo dele usa pessoas para querer quebrar essa promessa. Querer quebrar essa aliança que tu tem com Deus. Deus fez aliança com Jacó. Deus fez aliança com Jeremias. Deus fez aliança com todos. Mas só que o inimigo fez de tudo para quebrar as alianças que Deus fez. Deus fez aliança com Noé, quando fez o arco-íris. Deus fez aliança aqui com Jacó, quando mudou o nome dele. Quando ele pelejou com o próprio Deus. Deus disfarçado de anjo. Mas ele, aqui Jacó não sabia que estava pelejando com o próprio Deus. Mas o inimigo lutou com fúria contra ele, para ele perder a aliança que tinha com Deus. É isso que o inimigo luta todos os dias, para tu perder a tua aliança que tu fez com Deus. Porque se tu quebrar, se tu desfazer a tua aliança com Deus, aí tu fica sem a proteção de Deus. Aí tu fica presa fácil na mão do teu inimigo. E aí é onde tu vai buscar ajuda em outros deuses que desagradam o coração de Deus. Porque com Deus
Não tem negócio de dividir em vários deuses, não. Só existe um Deus. Tá lá em Gênesis. Tá lá em Gênesis, a criação do mundo. Só existe um Deus. E ele afirma para a minha vida e para a tua vida que ele criou todas as coisas, que ele fez todas as coisas. Mas o homem criou. O homem, após a descoberta, o homem foi criando. O homem foi criando coisas. E aí surgiu esses outros deuses. Mas com Deus só existe um, é ele e pronto. Aí o inimigo luta dia e noite na minha vida e na tua vida para eu e você desfazer essa aliança com Deus e quebrar ela. E aí eu e você ser presa fácil na mão do teu inimigo. Tanto teu inimigo carnal quanto teu inimigo espiritual. Porque o inimigo espiritual, ele joga as setas. Ele joga os atrapalhos. Igual você que entrou aí ao vivo com vontade de vomitar. Aí o inimigo tá te dando uns pratinhos, aí tu tá comendo. Mas hoje, quando tu entrou na minha live, tu sentiu vontade de vomitar. Mas foi porque tu ouviu minha voz. E a minha voz tem autoridade, dada por Deus, para desfazer obras malignas, para desfazer obras de bruxaria. E é por isso que quando tu me viu, que quando tu ouviu minha voz, tu sentiu essa vontade de vomitar. É o anjo te dizendo, tu comeu algo consagrado. Tu precisa vomitar algo, porque o que tá dentro de você tá te causando prejuízos. Seja espiritual, seja carnal, tá te causando. Então, vigia onde tu tá pisando o teu pé. Vigia onde tu tá comendo. Porque às vezes, amados irmãos, um bombom que dá para nós na rua tá amaldiçoado, tá consagrado. E ali podem não matar eu e você, mas entra dentro da nossa casa e faz um atrapalho, como pedra de impedimento na minha vida e na tua vida. E muitas vezes eu e você perde coisa por conta de um bombom que nós chupa na rua, que aceita dado pelos outros. Você já sabe que a pessoa não gosta de você. A pessoa já demonstra, já é inimigo declarado. Aí vem com bondade, da noite pro dia. Vem com bombonzinho. Cabe você, se vai cair na onda e na mentira. Porque apenas mudou a atitude, fingiu. E as ações mudou? E o coração libertou? Hã? E os olhos? Parou de desejar o que é teu? E aí? A boca? Parou de falar teu nome quando tu tá de costa virada? Quando tu não tá no local para defender? A boca? Tirou teu nome da boca? Por onde passou? Por onde andou? Por onde vai? Então você vigia onde você tá comendo. Porque você tá comendo comida consagrada. Comida envenenada. Que tá atrapalhando tua vida. Amém? E aí é por isso que Deus diz assim: as nações ouvirão falar da tua vergonha. O inimigo quer envergonhar eu e você todos os dias. É o plano do inimigo de Deus. É usar pessoas para envergonhar eu e você todos os dias. Principalmente se eu e você estiver na presença de Deus. Principalmente se eu e você estiver nos consertando. Principalmente se eu e você estiver desejando a salvação. E estiver lutando todo dia para ter ela. Então o inimigo vai usar pessoas para querer te envergonhar todos os dias. E Deus está dizendo aqui. Quando você cai no laço do inimigo e aceita o pratinho, Deus permite a vergonha. E aí você é envergonhada. Mas muitas vezes, Deus permite acontecer coisa na minha vida e na tua vida para Ele nos despertar daquele sono profundo. Como diz Rebeca, acorda, Rebeca, desse sono profundo que tu não consegue enxergar além do teu nariz, além dos teus olhos.
Aí, nesse caso, Deus acorda Rebeca e mostra em visões. Rebeca dormindo, mostra quando você se ajoelha, e aí na oração Deus te mostra. Então, Deus está dizendo aqui, eu tenho vitória, não é vergonha não. Mas quando você não recebe a correção de Deus, quando você não aceita a correção de Deus, aí Deus permite o inimigo te envergonhar. Então, é melhor que eu e você aceite a correção de Deus, para que eu e você venhamos receber honra e vitória dada por Deus, e não vergonha. Porque o plano do inimigo é envergonhar eu e você constantemente. O plano do inimigo é tirar. Olha, tem gente usada pelo maligno que não quer te ver nem beber um copo d'água. E eu não tô te dizendo isso com bar, eu não tô te dizendo isso porque eu tô à toa, não. Eu tô te dizendo isso porque Deus me mostrou em visão. Que o inimigo que fez de tudo para eu não ter uma gota d'água na minha casa, nem para limpar o cocô do meu filho, quando Deus mostrou a fralda do meu filho cheia de cocô e meu filho sujo, e eu sem uma gota d'água. E eu sem uma gota d'água para lavar o bumbum do meu filho. Amados irmãos, eu tô bem aqui olhando porque tem um negócio ali dentro do meu banheiro que tá andando. E aí eu tô vendo aqui o que é, se é o vento. E eu vou lá, viu? Porque nesse banheiro tem um buraco que o diabo tentou jogar uma cobra pelo buraco. E aí, como o diabo já amaldiçoou meu gás, porque já tá pago, Deus já pagou meu gás. Então eu vou ver ali, porque tá parecendo a cabecinha de uma cobra assim andando, ó. Mas aí, como eu botei umas coisas pra tampar o buraco por diabo não jogar mais nada, eu vou lá olhar, viu? Porque tem só uma cabecinha assim andando, ó. E aí, meu amor, o seguro morreu de velho. Se for uma cobra, eu mato logo, antes dela se esconder. Pronto, voltei. Era o papel higiênico, ó. Era o papel higiênico, aí como tá ventando muito, aí ele tava assim, ó. Ele tava voando. Aí parecia a cabecinha de uma cobra assim, ó. E aí, como Deus já me mostrou essa visão, e não tá com 3 dias que eu matei uma coral aqui, porque o diabo não conseguiu me atrapalhar no meu cartão, não é? Então, meu amor, o seguro morreu de velho. Então, em nome de Jesus, que hoje você receba esse direcionamento. Como é que o inimigo faz para atrapalhar a tua vida? Qual é os meios que o inimigo usa? O inimigo usa até pessoa, você que é uma mulher solteira. Eu sou, glória a Deus, eu sou mãe solo. E eu não quero homem nenhum perto de mim. É desejo do meu coração. É desejo do meu coração. Não querer qualquer um perto de mim. Se não for dado por Deus, eu não quero. Eu não quero. Porque Deus está me abençoando eu sozinha. Glória a Deus. Mas eu estou pagando preço para isso. Eu estou querendo. Eu estou orando dia e noite. Para Deus me abençoar, para eu não precisar de homem. Que se caso esteja um do meu lado, que seja dado por Deus. Mas você aí que é solteira, o diabo manda até um namoradinho. Ontem eu estava vendo a história de uma menina, que eu nem lembro o nome dela lá no outro aplicativo. E aí ela contou um testemunho dela. Eu não vou só resumir, mas eu gostei, eu assisti o vídeo dela do começo ao fim. E eu peguei isso como exemplo. Ela disse que a mãe dela teve numa época que não foi muito boa, que não foi muito desejada. E aí, nesse meio termo, se separou do pai, né? O pai separou da mãe. Mas só que quando se separou, a mãe já estava com a irmãzinha dela, bebê também, né?
Ela já estava maiorzinha e tinha bebê. Então ela ficou com raiva do pai dela, porque separou da mãe dela. Porque ela era muito grudada com o pai dela. E aí ela via o sofrimento da mãe dela, e aí ela cresceu culpando o pai dela. Pelo aquele sofrimento que a mãe dela sofreu por criar ela e a outra bebezinha. E aí ela criou ódio assim do pai dela. E ela disse que enquanto não perdoou o pai dela, ela disse que ficava com aquela angústia, aquele negócio ruim nela. Mas quando ela foi para a igreja, que ela perdoou o pai dela, entregou o pai dela na mão de Deus, aí ela disse que conheceu um homem lá e começou a namorar. Aí com 3 meses, aí a mãe dela disse que aceitou o namoro dela em casa, porque era melhor aceitar em casa do que fora. Porque fora podia acontecer o que não era da parte de Deus. Aí com 3 meses, ele terminou com ela do nada, sem ela fazer nada. Terminou com ela do nada. Aí ela disse que ficou triste, porque 3 meses, já estava gostando dele, já estava fazendo plano e tudo. Aí ela disse que deu um tempo, não foi para a igreja. Só que ele achou que ela não foi para a igreja por conta dele. Só que ela disse que não. É porque ela disse que quis dar um tempo assim. Porque como ele era da mesma igreja e ia ver ele, ela não queria passar por constrangimento. Mas aí ela disse que quando ela voltou para a igreja, descobriu que ele era noivo de outra lá, da mesma igreja dela. Que ela era noivo de outra irmã, da mesma igreja dela. E aí ela soube do noivado lá. Mas só que ele já era casado com outra mulher e tinha 2 filhos. Aí ele era casado com outra mulher, tinha 2 filhos e estava noiva com outra irmã na igreja. Então ela disse que Deus foi livrar ela. Ela disse que quando soube dessa história, ela disse que deu glória a Deus e agradeceu a Deus. Porque Deus livrou ela, porque a mulher foi lá na igreja falar para essa noiva que ela era a esposa dele. E provou lá que era a esposa dele. Então ela disse que Deus foi livrar ela dessa vergonha da esposa do homem bater na porta dela dizendo que era a esposa dele. Então você entendeu aí? Um homem dentro da própria igreja usado por Satanás para roubar a honra das mulheres. E aí nesse versículo diz: as nações ouvirão falar da tua vergonha. Eu citei apenas esse homem usado por Satanás dentro da própria igreja para roubar a honra das mulheres. Mas, meu amado, em todo lugar tem esse tipo de homem. Tem na católica, tem na evangélica, tem nessas outras de feitiçaria, que eu não sei nem o nome, e nem quero saber, não tenho nem curiosidade. Só se Deus quiser para me usar. Nos ateus. Em todo lugar, meu amor, tem esse tipo de gente que dá o corpo para ser usado pelo inimigo contra a minha vida e contra a tua vida. E a intenção do inimigo de Deus é roubar a minha honra e a tua. É nos envergonhar. E aí, quando isso acontece, você envergonha o nome de Deus. E Deus abomina também. E aí Deus cobra. Deus cobra. Ele cobra, ele quer corrigir eu e você. Então é melhor que eu e você queira a correção de Deus. Porque quando eu e você aceita a correção de Deus, meu amor, ele cuida, ele trata, ele nos dá amor. E ele livra eu e você da vergonha, da mentira, do engano, da injustiça. E ele não deixa o inimigo tocar num fio de cabelo seu e nem meu. Então queira a correção de Deus. E não espera os outros dizer: fulano, você tá errado. Não espera isso não. Você mesmo tenha maturidade espiritual para reconhecer seu próprio erro, sem precisar ninguém te apontar teu erro. E quando alguém te apontar teu erro, bote no lugar. Bota no lugar. Vá procurar teu lugar. Vá cuidar da tua vida. Não dê autoridade da tua casa para os outros, não. Não entrega a autoridade que Deus te dá para os outros, não.
Quando alguém se meter na tua vida, Pai do Senhor Jesus, vocês que estão aí ao vivo, um beijo no coração de vocês, irmã Francinete Françouza, Ângela Carolina e Marcito Pimentel. Um beijo, bom dia, minha amada. Bom dia, meu amor, um beijo no coração de vocês. Se eu não falar pra vocês é pra não tirar meu entendimento, tá bom? Mas quando eu dou uma pausa, eu cumprimento vocês. Obrigada pela presença de vocês, amém? Então é assim. Quando alguém que não tá e que nem tem moral de cobrar nada de vocês, ponha no lugar dele. Ponha no lugar dela. Seja quem for, prefeito, deputado, vereador, juiz, delegado, ponha no lugar dele. Vá procurar cuidar da tua vida. Vá cuidar da tua casa, que da minha cuido eu. Já corta logo e bota autoridade na tua voz. Não vai responder com medo, não. Ai, Deus dá autoridade para eu e você para ser usado. Respira, puxa a tua voz de dentro para fora, pede a Deus e diz, vá cuidar da tua vida, que da minha cuido eu. Porque, amados irmãos, quando alguém vem mandar tu cuidar da tua vida, é porque é o atrapalho no oculto. É porque tá mandando a vergonha pra tua casa. Aí primeiro arma o laço, depois manda, aí vê se tu caiu. Aí quando tu caiu, vem com a acusação. É por isso que tu tem que ter a autoridade de Deus pra tu já dizer, pra botar no lugar dele, botar no lugar dela. Porque senão, meu amor, se tomar teu fôlego, te mata, te passa a perna. Amém, em nome de Jesus? Mas primeiro busca a autoridade de Deus. Porque quando tu abrir a boca, se for demônio que tá usando a pessoa, o demônio corre. Agora, se for falta de caráter, entrega na mão de Deus que Deus foge a caráter. Deus muda caráter. Porque, meu amado irmão, olha, eu digo aqui, eu não mexo com ninguém. E eu não vou pregar heresia e hipocrisia aqui, não. Eu não vou caçar conversa com ninguém. Eu não vou bater em porta de ninguém atrás de fuxico, de conversa. Mas não peita em mim, não. Porque só Jesus deu uma face para bater. Não peita em mim, não. Não peita em mim, não, porque um soco leva. Porque se for falta de caráter, um soco resolve. Agora, se for demônio, a autoridade expulsa o demônio. Porque tem gente que quer fazer você de palhaço, de palhaça. E se você não pegar sua autoridade, se você não botar a pessoa no lugar dela ou dele, aí quer mandar na tua casa, na tua vida, na tua família. E seja o dono da tua casa. Seja o dono da tua família. Amém? Em nome de Jesus. Para você não perder o controle da sua vida. E aí no 27 diz assim: não temas, pois tu, servo meu, Jacó, nem te espantas, ó Israel, porque eis que te livrarei mesmo de longe, e a tua semente da terra do seu cativeiro. E Jacó voltará e descansará e sossegará, e não haverá quem o atemorize. Você entendeu aí? Não temas, tu tá temendo do teu inimigo, por quê? Por que que tu tá temendo do teu inimigo? Tem uma pessoa que eu sigo ela, lá no outro aplicativo. E ela fuma um cigarrinho. E aí ela fala, e aí eu comecei a falar de Deus no perfil dela. E tô orando por ela. Eu falei pra ela lá o que tá acontecendo com a vida dela, o porquê que ela sofre tanto, o porquê que o diabo tem raiva dela. E aí hoje eu vejo ela pregando do jeitinho dela, fumando o cigarro dela, porque ninguém se liberta da noite pro dia. E Deus veio me libertar do cigarro
com 30, tá com mais de 5 anos que eu parei de fumar cigarro normal de carteira. Eu nunca usei droga, essas coisas. Mas o cigarro que eu fumava também tinha droga. O tabaco, né? Tabaco é fumo. É a droga que tem dentro do cigarro. Mas Deus me libertou. Por quê? Porque eu pedi a Deus para me libertar. Porque alguém me chamou a atenção. Eu fui para a igreja. Eu consagrei meu filho na igreja. Aí eu senti aquele desejo. Mas Deus usou uma pessoa para botar aquele desejo no meu coração. Que até eu acho que ela até me segue aqui. E eu já disse para ela esse testemunho. Foi o jeito dela que eu senti vontade de seguir a religião dela, porque eu era católica. Então eu disse, quando eu ser evangélica, eu quero ser igual a ela. Eu disse, o jeitinho dela é igual ao meu, católica. Imagina agora eu sendo evangélica. Porque o jeito dela me lembra o meu. Porque eu agia igual ela antes de eu ser evangélica. Mas aí quando eu me tornei evangélica, aí o inimigo quis mudar meu jeito que eu já era antes. Por quê? Porque mandou um espírito de desespero pra mim. Eu disse, fica aí, diabo, com teu desespero. Tu não venha querer dar teu desespero pra mim, não. Tu fica com teu desespero aí e tu vai pedir a Deus pra te libertar do teu desespero. Mas tu não venha passar teu desespero pra mim, não, diabo. Tu fica aí, que eu te repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eu vim entender o que foi que aconteceu, eu disse, fica com teu desespero aí, não venha pra mim não. Não venha pra mim não, que por onde eu passei eu não levei desespero pra ninguém não. Então, é assim que eu e você tem que pedir a Deus. E não temer, porque a primeira coisa que o inimigo vai fazer é te pôr medo. Que é pra tu não continuar. Que é pra tu não sair do pecado. Que é pra tu não se libertar. Porque, foi uma guerra travada para eu me libertar da cerveja, do cigarro, da prostituição, da mentira, de tudo que me afastava de Deus no passado. Foi uma guerra travada. Mas quando eu entendi que o inimigo queria que eu retrocedesse, que eu pecasse, e que a intenção do inimigo era continuar me roubando, porque me roubou muito no passado, minha vida financeira. Aí, meu amor, eu pisei meu pé no chão e disse, aqui não, diabo. Agora tu vai ter que sair dessa casa. Tu vai, dessa casa, Satanás, tu vai sair. E tu vai voltar para quem te mandou. E tu vai parar de usar quem tu tá usando. Mas aqui tu não me tira do que é meu. Aqui tu não me envergonha. Porque no passado eu era envergonhada. Ficava correndo com medo de minhas casas. Lutava, me esforçava, pagava o preço, trabalhava. Aí o diabo vinha e usava outras pessoas para roubar o meu direito. E aí, por quê? Porque eu não era de briga, não era de confusão, não ia botar injustiça, não ia botar advogado, entregava na mão de Deus. Aí aqui o diabo quis fazer a mesma coisa. Eu disse, agora aqui tu sai. Aqui tu sai da minha casa, tu vai pegar a tua inveja, tua traição, tu vai sair de quem tu tá usando, seja lá o que for. Mas aqui, dê sangue na canela. Vai ter que se libertar. Vai ter que se libertar dessa inveja contra a minha vida. Porque foi ordem de Deus, meu amor. Foi promessa de Deus. A promessa de Deus para Jeremias aqui foi, Jeremias, tu faz esse povo voltar do pecado. Tu faz esse povo se consertar. Para eu poder dar vitória para esse povo. Tu manda esse povo me servir. E tu também te conserta. Porque quando eu me levantar, eu toco até em tu. Eu tocarei até em ti. E eu vou te provar, ó. No 28 diz, tu não temas, servo meu, Jacó, diz o Senhor, porque estou contigo, porque porei temor a todas as nações, entre as quais te lancei.
Mas a ti não porei termo, mas castigar-te-ei com medida, e não te deixareis de tudo impune. Aqui foi Deus dizendo para Jacó: não tema, Jacó, enfrenta Israel, manda se consertar. Por quê? Porque quando eu me levantar, nem tu, Jacó, eu vou dar colher de chá. Nem tu, Jacó, eu vou te livrar de minha mão. Se eu ver que tu tá fazendo coisa errada. Se eu ver que tu precisa se consertar. Se eu ver que tu precisa de libertação. Nem tu ficará impune da minha mão, da minha espada, do meu castigo, da minha justiça. Agora, Jacó, se tu não quiser sentir o peso da minha mão, é só tu te consertar. É só tu aceitar minha correção. É só tu andar na verdade, no caminho do bem. É só tu não planejar o mal. É só tu agradar meu coração. Porque se tu me desagradar, nem tu ficará impune da minha mão. Olha só. E você tá vendo aí como Deus é justo? Como Deus é justo? E aí, uma vez eu fui na Defensoria Pública resolver problema meu lá. E aí, uma pessoa que faz parte da quadrilha, que mandava as pombageiras pra mim, do desespero, sentou por trás de mim. E aí eu não sei o que foi que eu disse com base na palavra do Senhor, que a pessoa disse que nada, mulher, Deus não castiga ninguém não, Deus é amor. Eu abri a Bíblia e li, toma. Deixa eu te mostrar que Deus não é amor. Deixa eu só te dar um versículo que Deus não é amor. Não esteja na presença de Deus, não. Não esteja agradando o coração de Deus, não. Não esteja recebendo a correção de Deus, não. E espere ele se levantar e esteja de todo jeito. Que aí tu vai ver se ele é só amor. Faça mal pros outros. Pra tu ver se quando ele vier na lei do retorno pra justificar quem tu fez mal, se ele vai mostrar só amor pra tu. Se ele não vai te mostrar que ele é justo e verdadeiro. Se ele não vai te corrigir, nem que tu chora, nem que doa. Mas ele prefere te corrigir pra salvar tua alma do inferno. Pra que tu não vá com tua alma pro inferno lá e morra. Mas tem pessoas que não conhecem a verdade e vêm com essa palavra que Deus é só amor. Que Deus não castiga ninguém. Que os crentes querem amedrontar o povo. Quer botar terror no povo. Quer fazer o povo ser crente à força. Quer fazer o povo... Quer amedrontar o povo. É não, meu amor. É quem não conhece a verdade. É quem não conhece a verdade que diz que Deus é só amor. Meu amor, Deus é amor. Mas ele é fogo consumidor. Quando ele vem tratar com alguém e quando ele vem fazer justiça na vida do oprimido, na vida do que está no cativeiro na mão do inimigo, na vida do que está sendo passado para trás. Ele é fogo consumidor, que ele me mostrou foi em visão, chuva de fogo. Uma das visões que Deus me mostrou, eu orando e pagando preço para ele me mostrar, se eu estava errada na história, ele me mostrou foi chuva caindo do céu, mas não foi chuva de água não, foi chuva de fogo. E ele me disse que essa chuva de fogo era para tocar num metalúrgico que estava bem aqui escondido numa casinha da roça, querendo roubar o que é meu, querendo matar o que é meu, querendo passar a perna em mim. E aí ele disse que aí ele me mostrou na visão que ele ia mandar chuva do céu para cair nas pernas da quadrilhazinha que esse metalúrgico levantou contra a minha vida.
que na visão era um monte de mulher de calça jeans, sapatinho de sapatinho preto de bico fino, com blusinha cinza. E aí foi a blusa que o pai do meu filho deu uma blusa dessa cor pro meu filho. O pai do meu filho, quando meu filho foi pra lá, passar final de semana na casa dele, ele deu um conjunto pro meu filho de short, jeans e essa blusa. Mas aí, a novinha dele, seja lá quem foi, consagrou essa blusa a demônio e mandou pra minha casa. Porque na visão metalúrgico não é o pai do meu filho. O pai do meu filho é metalúrgico. Mas na visão não foi ele. Na visão foi um que o maribondo esporou. O maribondo esporou ele. Quando eu fui na casa dele pregar pra mulher dele, fazer o cabelinho da mulher dele, ele me deu um mamão. Ele levou um mamão. E aí a esposa dele me deu um mamão. E quando eu comi esse mamão, eu vomitei. E aí quando eu vomitei, o maribondo esporou o olho dele. Por quê? Porque o demônio que ele mandou pra minha casa voltou pra ele mesmo. E é crente feiticeiro e metalúrgico. Só que não tem empresa não. O pai do meu filho tem a empresa dele, tem as ferramentas dele. Mas esse metalúrgico é funcionário dos outros. Mas aí a esposa dele disse que o sonho dele era montar uma empresa. Só que na visão que Deus me mostrou, é querendo roubar os outros. Querendo passar a perna nos outros. Quer montar a empresa querendo passar a perna nos outros. E aí o alvo era eu. O alvo não era nem o pai do meu filho, o alvo era eu. Ele queria montar a serralheria dele, mas era passando a perna em mim. Mandando demônio para roubar minha prosperidade. Aí foi onde Deus mandou. Foi onde Deus me mostrou na visão. Chovendo fogo. Faísca de fogo caindo do céu. Por quê? Porque ele um dia quis me amedrontar com um cachorrão preto. Num bequinho lá escuro. Eu indo pra igreja. Aí ele apareceu com o cachorrão preto. Onde Deus me mostrou que o demônio tava dentro de uma casinha lá, fechada, com um monte de grade de cerveja velha antiga. E o demônio era para me roubar uma viagem minha. Que era para eu viajar. Era como se quisesse roubar uma viagem minha. Para eu não viajar. Aí eu só sei que a mulher dele tá lá em Brasília. Tá lá em Brasília. Onde tentaram roubar meu Bolsa Família, roubar tudo que era meu, com mentira. Mas Deus fez aí um mistério. Deus fez um mistério, que um desses mistérios foi no meu cartão aí. Onde um monte de cartão aí tá tendo prejuízo. Por quê? Porque faz parte da panelinha. Da panelinha para roubar minha prosperidade. Da panelinha para mandar desespero. Mas Deus está agindo. E aí nessa visão desse metalúrgico, que estava escondido nessa casa da roça, e aí tinha uma plantação de cana, e ele estava mandando demônio para eu desviar do meu caminho, e eu pegar um atalho, e no momento que eu pegasse o atalho, ele ia estar lá na frente para me matar. E aí eu peguei esse atalho, que nesse atalho é a rua do Mercado Novo. Tem a BR, que vai reta, que é movimentada, com muito carro, com energia. Mas tem um atalhozinho que é no escuro, que não tem um poste. E aí do outro lado é só o portão dos metalão do Mercado Novo. Onde o cão botou lá a morte. Que era para me matar. Que era para roubar meu casamento dado por Deus. Que era para roubar meu vestido de noiva, minha honra. Porque branco simboliza honra, limpeza. Mas também era para tocar na minha vida sentimental. Que era para eu aceitar o pratinho de Satanás da Pombagira. E aí, oi meu amor. Faz hora que ele tava me chamando e eu não ouvindo ele. Aí agora eu tive que falar com ele, o passarinho, que ele ouve minha voz e ele vem correndo falando comigo, me cumprimentar. Agora eles ficam em cima do teto da minha casa me chamando.
Eu fui pegar meu filho, quando eu voltei, tava um no teto da lavanderia lá me chamando. Aí depois eles correm pro porte, fica lá na frente do porte conversando comigo. Que é só, meu amor, quem tem um coração voltado para o amor, que sabe e entende que eles estão falando com você. Porque senão acha que eles estão cantando normal, mas não é não. Eles estão falando comigo. E é por isso que eu dou atenção para ele. Porque Deus me mostrou foi em visão, eles falando comigo. Deus me mostrou foi em visão, que ele ia me dar essa unção para falar com os passarinhos, para entender os passarinhos e para dar amor para os pássaros. Por quê? Porque como diz o rei salmista Davi, ele mandou até as aves voadoras louvar o nome do Senhor. Porque como você sabe, no início do tempo, lá em Gênesis, até os pássaros foi Deus que deu vida. As árvores foi Deus que deu cor. O mundo foi Deus que deu tudo. Quando ele fez a aliança com Noé. E a aliança de Deus foi o arco-íris com Noé. E aí Deus disse, Noé, faz o teu barco. E chamaram ele de louco. Noé, faz o teu barco. E aí, quando tu entrar, bota tua família, tua esposa, teus filhos. E tu bota um casal de cada animal. E tu fica lá. Porque eu vou te proteger de um dilúvio que eu vou permitir. Para mostrar meu poder. Para mostrar que quem manda sou eu. Porque aí zombaram de Noé. Que não ia ter o dilúvio não. Que Noé tava mentindo. Que Noé tava louco. E aí Noé botou. Aí quando eu disse isso há 5 anos atrás. Tinha uma pessoa que odiava animal, cachorro. Aí foi querer me copiar. Só que foi me amarrar. Na feitiçaria. Aí, Deus disse, fica na tua arca. Aqui é tua arca. Aí a pessoa luta dia e noite pra me tirar de dentro de minha arca. Mas Deus disse, na hora que eu mandar o dilúvio, eu já te mostrei. Onde é que eu vou mandar a lama. Não vai ser em tua casa, não. Porque tu me obedeceu. Quando eu mandei tu te consertar da tua imundícia, tu não foi tentar jogar tua imundícia na carcata de ninguém, não. Tu não foi transmitir tua imundícia pro corpo de ninguém, não. Tu foi se libertar. Tu aceitou minha correção. Tu não foi tentar botar tua culpa em ninguém, não. Em teu lombo, no lombo de ninguém, não. Tu assumiu o teu erro e pronto. Eu me prostituía, eu vou parar. Eu mentia, eu vou parar de mentir. Eu tava no pecado, eu vou parar de pecar. Eu bebia, eu vou parar de beber. Eu fumava, eu vou parar de fumar. Tu aceitou minha correção. E tu não foi mandar demônio de vício pra ninguém, não. Foi não. Muito pelo contrário, tu foi dizer pro povo se libertar igual tu também. Então quando... Aí Deus fez com Noé. Deus mandou Noé botar o casal dentro da casa, que ele ia mandar o dilúvio, e ele ia pegar os inimigos de Noé e mostrar que ele estava com Noé, e que tudo ia haver a espada de Deus. Aí quando Deus permitiu o dilúvio, o barco de Noé foi para um lado, foi para o outro, a tempestade, a maré, o vento tempestuoso, mas não virou o barco de Noé. E Noé ficou não sei quantos dias. Eu não sei se foi 40 noites com 40 dias. Dentro do mar, chovendo dia e noite. E aí, Noé, para saber se já tinha terra à vista, ele soltou o pombo branco, que era para ver se já tinha terra. E aí a confirmação que tinha terra próxima, porque Noé estava no meio do mar, com o dilúvio que Deus mandou. Mas aí... A pomba branca veio com um ramo de oliveira na boca. Foi a certeza que deu para Noé. Foi Deus que usou a pomba. Para dar certeza para Noé que ele estava perto de Deus cessar aquele dilúvio. De Deus tirar ele daquela prova e botar ele em terra. E ele ver terra. E ele sair de dentro do barco dele. Mas os inimigos de Noé morreram afogados no dilúvio. Ficaram batendo na arca. Ficaram batendo no barco. Para Noé abrir a porta. Mas Deus tinha aberto, ó, por trás.
Aí a pessoa quis dar uma de... A pessoa foi mentir. A pessoa que fez isso comigo foi mentir que estava orando por mim, para mim, e fazendo oração contrária. E aí, na visão que Deus me mostrou, a pessoa quebrou meu contador, que era para desligar meu contador de noite. E a intenção da pessoa era meter a mão no buraco da minha porta com o vidro quebrado, pegar minha chave pelo lado de dentro e me trancar pelo lado de fora. Olha, mentindo que estava fazendo bem para mim. Mentindo que estava orando para mim. E fazendo oração contrária para mim. E querendo me deixar na escuridão. E mandando macumba pro meu talão de luz para eu ficar no escuro, nas trevas. Que era para continuar trancando minha porta por fora e roubando minha prosperidade com mentira. Aí quando Deus me tirou da mão da pessoa, aí a pessoa se espritou. Mas Deus está dizendo, eu vou tirar até o fôlego de vida se precisar para te deixar em paz. E duvide disso. E nego duvida que eu tenho o poder de fazer isso. E nego pede para eu mostrar meu poder, para ver. Se eu não vou mostrar meu poder igual eu mostrei para Noé. Eu matei os inimigos de Noé. Para Noé ter vitória. Agora, neguinho espera eu ter que provar isso também. Para neguinho. Neguinho não aceita a correção e paga para ver eu mostrar meu poder. Para ver se vai suportar na terra. Se eu permitir tocar em tu, minha serva. Se eu permitir tocar em tu. Se eu permitir te roubar. Se eu permitir te deixar no desespero. Se eu permitir uma pombagira te usar tu dormindo. Que era para te mostrar que demônio usa até a pessoa dormindo. Eu não tive pena nem de tu. Eu não poupei nem de tu desse sofrimento. Por quê? Que eu vou poupar quem tá tentando te atrapalhar. Se eu não permitir nem tu. Se eu não livrei nem tu da pombagira usar tu dormindo. Que eu sabia que tu ia ficar com ódio. Eu sabia que tu não ia gostar disso. Mas eu permiti até tu ser tocada. Eu não poupei nem tudo do sofrimento. Por que eu não vou tocar numa pessoa dessa quando eu me levantar? Para mostrar o meu poder. Para mostrar que essa casa, quem te deu foi eu. Para te tirar da mão de gente sem vergonha. E para botar um ponto final em gentinha esperta. De querer te passar a perna, mas não virar para tu e dizer, eu vou te roubar. Mas querer te apunhalar pelas costas. Para querer te pegar a traição pelas costas. E o que foi que eu te disse? Para tu não dar tuas costas, para tu vigiar. Para tu vigiar. Porque quando tu vê alguém nas tuas costas, tu vai ter que se defender. Tu vai ter que se defender. Ou um soco com o cotovelo ou com o braço. Ou pegar a pessoa e segurar. Tu vai ter que se defender. Que tu não vai cair no chão e esperar o cão te matar. Mas eu te disse para tu não dar tuas costas. Para tu não dar tuas costas. Porque Deus me mostrou foi em visão. A pessoa querendo vir pelas minhas costas. E querendo me dar uma facada. Nas costas. É por isso que por onde eu ando, ó. Eu tô vigiando minhas costas. Quando não é com oração. É de vez em quando dando uma olhadinha para ver quem tá atrás de mim. Para ver se Deus me revela alguma coisa. Mas eu não dou mais minhas costas. Porque maldito é o homem que confia no homem. Deixa de acreditar em Deus, confia no seu próprio braço e não aceita o Senhor. Tem essa palavra. Então, que eu e você hoje recebe essa palavra e que eu e você venhamos nos consertar. Ontem o diabo planejou me dar um tiro. Bateu na minha porta. Tem uma novidade. Bateu na minha porta com uma novidade, mas ali mandou demônio para me deixar numa cadeira de roda. E aí queria só apenas conectar, olhando no meu rosto. Queria apenas passar. E para ver se eu caía na novidade de comprar o produto consagrado a demônios. Para renovar o demônio da cadeira de roda.
E aí depois ainda ficou por perto para ver o que eu ia dizer. E aí quando eu saí para pegar meu filho, planejou do quintal me dar um tiro. Botou o demônio no quintal. O demônio de morte do tiro. Que era para quando eu sair para pegar meu filho, o diabo agir no desespero e me dar um tiro. A pombagira do desespero usar a pessoa e me dar um tiro. Aí hoje a renovação de Satanás foi no meu gás. Jogou lá embaixo do pé de pau. O pezinho diabo. Foi lá e renovou o demônio no meu gás, que é a explosão. Que é para acabar meu gás rápido. Mas Deus disse, vão cair tudinho na sua própria cova. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Porque quando eu te mostro, é a certeza que eu te dou. Não se preocupa, Jacó. Não temas, servo meu, que o feitiço vai virar contra o feiticeiro. Não temas, que eu tô contigo. Não te assombras, que eu sou teu Deus. Eu te pego com a destra da mão direita e digo, não temas, que eu sou contigo. Eu vou derrubar e envergonhar quem se levantar contra a tua vida. É o que Deus está dizendo para tu hoje. Para tu não temer a perseguição do teu inimigo. Para tu não temer. Porque isso aí tudo é para te pôr medo. É porque manda o demônio, aí vem com as setas. Mas Deus tem o poder de te livrar da legião de demônio que manda, através das obras malignas. Mas Deus também tem autoridade para fazer tu retroceder. Te dá autoridade. E aí a pessoa é quem fica com medo. Aí tenta ativar, falando alto, para eu ouvir a voz. Aí hoje eu dei um grito no meu filho. Aí quando eu dei um grito no meu filho, aí o demônio de medo voltou para quem mandou para mim. Aí Deus me mostrou a pessoa com medo, no desespero. Fez eu ver. Deus me mostrou quem tenta me botar medo todo dia no desespero com medo. Por quê? Porque quando eu dei um grito no meu filho, o demônio que era para entrar na minha porta voltou. Voltou. E aí quem ficou com medo foi a própria pessoa que mandou o demônio para mim. E não eu. Porque quando Deus permitiu esse demônio entrar dentro de mim, eu tive prejuízo no meu passado, por onde eu passei. Porque eu pedia demissão dos empregos, eu saía correndo de minhas casas com medo. Foi 3 vezes que eu saí correndo com medo da casa de minha mãe, com medo de irmão. E para não querer confusão. Hoje, é só eu expulsar o demônio que tá usando o irmão. Glória a Deus que não precisa eu morar na casa da minha mãe. Que se precisar eu volto. Eu tenho direito. A casa tá lá, eu tenho direito, eu sou filha. Mas glória a Deus, Deus já me deu minha casa. Mas se precisar eu voltar para casa da minha mãe, eu volto. E agora, quem vai sair correndo com medo é o demônio que tá usando o irmão e não eu. Quem vai sair correndo ou é o irmão ou é o demônio que tá usando ele ou ela. Mas não é mais eu que vou sair correndo de dentro da casa da minha mãe. Porque eu saí foi 3 vezes correndo com medo da casa da minha mãe. A primeira vez fui pagar aluguel sem ter nenhum emprego. Mas eu não suportava mais aquela briga. A segunda vez fui pagar aluguel, glória a Deus. Eu tinha 150 de pensão e 85 de Bolsa Família. Mas o aluguel era quase 300 reais. Mas glória a Deus eu vendia uns cremezinhos de 10 reais. Aí eu confiei em tudo isso. Aí fui alugar a casa. Aí a terceira vez saí correndo de novo. Aí foi da vez que eu vim aqui para minha casa antes de terminar a construção. Mas agora vai morrer quem tentar me matar. Vai morrer quem consagrar, quem mandar pombagira do desespero para minha casa. Vai morrer quem mandar demônio de inflamação para minhas partes íntimas. Porque vai ter uma mulherzinha que ela vai ficar com a parte íntima dela infeccionada. Pra ela parar de mandar inflamação através de uma pimenta para mim. Porque ela mandou esse demônio de inflamação para minha parte íntima. Foi uma pimenta que arde. Uma pimenta verde que arde.
Mas Deus disse, eu vou devolver esse demônio de inflamação, é para as partes íntimas dela, para ela te deixar em paz. Eu vou devolver a inflamação, a infecção para ela. E aí Deus já me fez eu saber de uma, que já tá com a dorzinha na parte íntima do lado direito, que é para parar de mandar esse demônio de infecção para minhas partes íntimas, através de uma pimentinha consagrada a demônios no mercado que eu vou lá comprar. Porque eles estão consagrando, não é a comida que eles me dão não, que eu não como mais nada dado por ninguém. Há mais de 2 anos atrás que eu não aceito nem um copo d'água. Porque Deus me disse que até minha água o diabo botava o veneninho para me consagrar. Então, depois de todas essas visões, agora eu fiquei esperta. Aí, a pessoa vai consagrar meu mercado. Ou seja, eu comprando com meu próprio dinheiro e o diabo usa pessoas lá no meu mercado para amaldiçoar meu mercado. Onde foi lá deixar o pacotinho de pimenta consagrada a demônio, porque sabia que eu ia comprar pimenta. Porque ouve minha voz aqui. Mas Deus disse, eu vou devolver a infecção para as pernas dela, para as partes íntimas dela. Mas tu não vai sentir nada em teu corpo. Então, não adianta não disfarçar não. Não adianta não, porque quando Deus dá discernimento espiritual, Deus mostra o oculto e o profundo. E é por isso que tu tem que orar, para Deus te dar autoridade, te dar a visão espiritual aberta, para tu ver quem é usado por Deus, quem não é usado por Deus. Porque tem pessoas disfarçadas, camufladas, de irmã de sangue, de irmão de sangue, de primo, de prima, de vizinho, de vizinha, de patrão, de marido, de esposa, até filho. Satanás usa até filho contra os pais. Ai, irmã, tu tá destruindo família. Não. Eu tô mandando tu orar e pedir autoridade para Satanás não entrar dentro de tua casa e destruir tua família. Porque para eu estar dizendo isso, eu passei por todo o processo de perseguição espiritual. Para eu estar hoje na posição que eu estou, eu fui humilhada até por irmão. Quando disse, saia daqui, porque minha mãe me ama mais. Porque eu tenho mais, eu mereço mais ficar aqui, com quem eu também não tinha direito. Mas glória a Deus, que é as 2 pessoas que mais fez isso comigo, não tem casa própria. E eu tenho a minha própria. Eu tenho. E o pior é que quem mais te persegue é quem não tem nada. Não consegue nada. Sabe por quê? Porque Deus não abençoa invejoso não, meu amor. Deus não abençoa invejoso não, viu? Deus não dá nada para invejoso. Então, não adianta você ter inveja da pessoa que consegue as coisas, não. Você sabe o que aquela pessoa tá pagando o preço para conseguir aquela benção? Você sabe o que aquela pessoa tá passando no oculto? Porque para eu comprar um fogão caro e bom, e do jeito que eu queria, eu comia arroz branco. Não tinha nem gordura, só tinha água e sal. Tu fez isso para tu ter isso? Para eu estar dentro de uma casa hoje, eu saí costurando roupa minha de gravidez, quando eu estava grávida. Peça íntima minha, calcinha e sutiã, que eu usei com a barrigona grávida. Eu saí costurando para não gastar dinheiro com outras roupas. Tu fez isso? Tu faz isso? Para transformar teu pouco em muito, para tu ter as coisas? Então por que tu vem ter inveja com as coisas que as pessoas conseguem? Se tu não faz um sacrifício para tu ter as coisas? Tu ganha 1 milhão por dia? Ah, mas eu não consigo as coisas porque eu não ganho dinheiro. Eu ganho pouco, mas eu transformo o meu pouco em muito. Mas por quê? Porque eu faço essas coisas. Então tu também, em vez de ter inveja da pessoa, tu vai fazer também. Tu vai copiar também, fazer teus sacrifícios para tu conseguir as coisas. Porque o diabo planeja tudo. O diabo planeja invadir minha casa para roubar o que é meu. O diabo planeja mandar papel para eu assinar para roubar minha casa. O diabo fez tudo isso. Planejou tudo isso para roubar o que é meu.
Mas não foi comer arroz branco pra ter minha casa. Mas não foi andar com roupa rasgada pra ter as coisas que eu tenho hoje. Mas quando a gente consegue, o diabo quer. Aí o diabo quer ter as unhonas bonitonas, unha de gel. Mariana tá com mais de 2 anos que Mariana não gasta dinheiro com unha. Aí o diabo faz unha todo dia. Todo final de semana o diabo tá na manicure gastando, fazendo unha. Cara, mas tem inveja das coisas que Mariana consegue, que não tá gastando dinheiro fazendo unha. Unha de gel, cara. Se você tem condição, amém. Agradeça a Deus. Mas se você não tem condição, paga o preço para você ter. E se você não tem, te conforma com o teu pouco. Te conforma com o teu pouco, porque o teu pouco tu vai transformar em muito. Senhor Jesus, você que tá chegando aí ao vivo, obrigada. Francisca Silva, um beijo no teu coração, obrigada pela tua presença. Então você entendeu? Meu amor, é melhor você ter o pouco com Deus, porque Deus te dá sabedoria para tu transformar em muito, do que o muito sem Deus e tu ter aflição de espírito. Então, você pode transformar o seu pouco em muito. Mas para eu aprender tudo isso, eu assisti vídeo. Eu assisti vídeo de pessoa dizendo o que faz. Eu assisti vídeo de pessoa dizendo eu faço comida para dar o mês todinho. Sábado e domingo eu pego meu filho, meu esposo, nós vamos cozinhar caldeirão de comida. Aí mostrou mais de 30 depósitos. E botando as comidas. Ah, olha, meus amores, aqui é comida do trabalho para mim. Aqui é marmita pro meu marido. Aqui é comida pro meu filho. Aqui é comida para nós final de semana. E aí quando eu quero comer uma comida fresca feita do dia, aí eu pago o preço de fazer. Mas quando eu não quero, aí olha aqui, ó, essa marmita aqui grandona é a comida de domingo, que é para eu e meu filho e meu marido. Mas olha só o que foi que eu comprei com isso, meu carro. Aí eu pago a prestação do meu carro, aí eu boto gasolina do meu carro e saí, troquei meu carro. Olha só o que foi que ela fez para ela trocar o carro dela. Ela comprou o mercado e fez a comida de todos os dias. E aí, ela gastou gás? Não, porque ela esquentou no micro-ondas. Ela disse que só ia lá esquentar no micro-ondas e comia. E a da semana levava para o trabalho, esquentava lá. E a final de semana, que é da marmita grande que ela mostrou que cabia para todo mundo comer. Aí ela disse que fazia todo aquele mistério. Jogava na panela, o depósito da carne em caldo, jogava na panela. O arroz, jogava na cuscuzeira. O feijão, jogava na panela. Aí ela fazia toda aquela... Botava a comidinha na mesa, botava os pratozinhos e comia na mesa com a família dela. Mas aquela comida era feita. Era feita uma vez no mês que ela fazia. Eu disse, pois eu não vou fazer isso em prática ainda. Ainda não, porque eu não trabalho. Porque ela faz isso porque o filho dela passa o dia na escola, ela passa o dia no trabalho, o marido passa o dia no trabalho. Mas eu disse, Daniel, quando eu e você estiver nessa posição, é isso bem aí que eu vou fazer. Eu vou copiar essa pessoa bem aí. Então nós temos que copiar é o que presta. Eu fui sentir inveja do carro novo dela. Eu fui sentir inveja das conquistas dela. Eu fui armar laço para roubar o que é dela. Eu fui planejar mandar demônio de tranca-rua para porta dela, para fechar os caminhos dela. Não, eu fui copiar ela para eu também conseguir, seguindo o exemplo dela. E não ter inveja das conquistas dela. Aí Deus está dizendo aí para você, não se preocupa. Que quando eu me levantar, eu castigo uma nação. Porque a chuva de fogo que Deus me mostrou foi para queimar a equipezinha de mulher com calça jeans, blusinha cinza, batendo em porta, falando mal de minha vida, roubando o que é meu, me defamando e dizendo
que ainda dizendo que estava comigo, o diabo. Porque na palavra estava fingindo, pregando a palavra do Senhor. Mas era servindo Satanás. Era amarrando minha vida espiritual. Se não é Deus para revelar e dizer que vai pegar um diabo desse e descer a espada, se não é ele para mostrar que vai jogar chuva de fogo, para sapecar a roupa de uma pessoa dessa, eu disse, pois eu vou tocar fogo. Vou tocar fogo na roupa. E mandar esse demônio lá para quem me mandou. E foi o que eu fiz. Aí as cuecas do meu filho entrava aqui e cortava o fundo das cuecas do meu filho. Cortava. Que era para mandar enfermidade pro meu filho. Que era pro meu filho virar boiola. Que era pro meu filho ser gay. Que era pro meu filho fazer a nojeira e não casar. E não ser abençoado. Pro cão querer amarrar meu filho na vida sentimental do meu filho. Comprei 4 cuecas agora nova. E vou tocar fogo em tudinha. Vou pegar bem pra mostrar pra vocês. Já até separei. Vou tocar fogo em tudinha. Que é pro demônio voltar lá pro rabo de quem mandou pro meu filho. Ó aqui, ó. Ó. As cuecas do meu filho apareceu do nada, rasgada. Rasgado, ó. Rasgado. E aí era quando ele ia pra casa do pai dele. Ele ia pra casa do pai dele, aí vinha com o buraquinho rasgado. E aí eu disse, o buraquinho bem bonitinho, cortado assim de tesoura, ó. A pessoa simplesmente fez isso, ó. Ó. A pessoa fez isso, ó. Aí a pessoa fez isso, ó. Aí fez assim, ó. Aí ficou aquele cortezinho bonitinho de tesoura. Aí Deus me mostrou. Quando eu fui lavar a cueca do meu filho e vi isso. Eu disse, menino, isso aqui é um buraco feito de propósito. Porque uma cor... Aí depois que eu já lavei muito, aí desfiou. Eu disse, menino, um buraco feito por traça e por bicho, ele é assim, ó. Ó, ele tem linha, ó. Ó, ele tem linha. Mas esse buraquinho aqui foi cortado de tesoura. Aí eu comecei a observar as cuecas do meu filho. Aí quando eu comecei a observar as cuecas do meu filho, tudo furado. Ó, porque aqui, ó, já rasgou. Aqui o buraco aumentou, ó. Ó a diferença do buraco aumentou. Olha, ó, como fica resto de linha. Olha, ó. Mas aí o diabo cortava bem no fundo do ânus do meu filho. No ânus do meu filho. Era bem no ânus do meu filho. E aí eu disse, pera ainda. Aí eu fui olhar todas as cuecas igual. Todas, e era só, ó, não tem um buraco na frente. 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 Era só no ânus do meu filho. Mandando infecção, pombageira. No ânus do meu filho. E aí depois meu filho começou a dizer que estava com a coceirinha no ânus dele. E aí eu fui orar e quando eu vi, Deus me mostrou que era demônio. Ó. Aí, olha, ó os buraquinhos aí, ó. Aí parece que todo dia entrava aqui e fazia um buraco diferente. É por isso que tem gente aí agora desesperada. No desespero, porque não pode mais fazer isso, ó. Não pode. Não pode mais amaldiçoar a minha vida. Não pode mais rasgar para eu andar com roupa rasgada. Mas eu vou já tocar fogo nas 3, ó. Não serve mais no meu filho. Tá apertada. Meu filho usou bem um ano elas apertando ele. Comprei nova agora. Não dá nem pra eu dar de presente pra ninguém que tá rasgada. Mas eu vou tocar fogo. Que é pro demônio devolver pra quem mandou. Que é pro a maldição que mandou nela cair por terra. O espírito maligno que mandou pro meu filho bater na porta de volta de quem mandou. E problema de quem mandou. Azar de quem mandou. Problema de quem mandou. Mas na hora que eu encerrar essa live, eu vou tocar fogo nelas. Problema de quem mandou. Agora vai pagar o preço com Deus. Para Deus livrar do espírito que vai bater na porta. Voltei. Voltei porque o objeto não tá mais lá. Dentro da casa dela.
Amém? Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por essa live. Eu abençoo meus seguidores em nome de Jesus. Te agradeço por essas pessoas que fez presença nessa live. Que o Senhor entra na vida delas. Meu Pai, eu não sei o que elas precisam. Eu não sei a luta que elas estão passando. Não sei de nada da vida delas. Nem algumas eu sei onde mora, outras eu não sei. Mas o Senhor sabe, o Senhor contempla todas as coisas. Então que o Senhor, em nome de Jesus, entra na casa de cada um que fez presente nessa live. Que o Senhor entra com a tua misericórdia, com o teu socorro, com o teu livramento, com a tua vitória, com a tua providência na vida de cada um deles, em nome de Jesus. Que eu abençoo todos os meus seguidores, aqueles que me desejam bem, eu abençoo em nome de Jesus. E aqueles que me desejam mal, eu abençoo e eu entrego na mão do Senhor. Porque quando eu abençoo, quem recebe a bênção sou eu, dada pelo Senhor. Que nós tem que ser canal de bênção na vida das pessoas. Porque até meus inimigos, eu não desejo mal para eles, e o Senhor sabe disso. Agora, quem o Senhor disse, fica na tua, que é melhor tu não se estressar, eu fiquei na minha. Não intriguei, não fiz nada, mas eu fiquei na minha. Porque tem coisas que é melhor a gente ficar em silêncio. Tem coisa que é melhor a gente dar é o desprezo, é o silêncio. Que é pra pessoa se tocar. Que é pra pessoa ver, pesar na consciência o que fez. Mas tem gente que nem isso não pesa na consciência. Deus tem que forjar o caráter. Deus tem que modificar o caráter. E aí Deus está dizendo, entrega teu inimigo na minha mão. Entrega teu perseguidor. Você que entrou aqui, você está passando uma guerra travada. E é com espírito de prostituição. Então se você é casada, vigia. Não trate seu marido bem. Sabe por quê? Porque a pessoa que tá lá hoje tomando posse da minha casa, do que é meu, mandou foi espírito de desespero, de confusão, de briga. E eu não era evangélico, nem tinha entendimento, mas hoje eu tenho para te ensinar. Mas hoje eu tenho. Hoje eu tenho entendimento, porque Deus permitiu eu sofrer e eu passar pela prova, pela luta, para hoje eu te dizer, não brigue com teu marido não, viu? Nem que ele esteja te traindo com amante. Não briga com ele, não. Sabe por quê? Porque em vez do demônio botar tu pra correr tua casa, vai botar é ele. Que quem tá no pecado é ele. Quem tá na desobediência é ele. E Deus tem que descer a espada é nele, não em tu. Porque no meu caso, quem pegou o prejuízo foi eu e minha filha. Mas por quê? Porque eu caí no pratinho de Satanás, de ficar brigando, de ficar me estressando. E aí, quem correu com medo foi eu. Mas hoje Deus está me usando para te dizer, nem que tu saiba quem é amante do teu marido, mas tu não briga com ele não. Tu diz, Deus não faz eu brigar não. Eu entrego nas tuas mãos. Porque Deus vai fazer ele te deixar, se ele não é da vontade de Deus. Ou Deus vai quebrar ele todinho. Vai botar ele num leito de enfermidade. Vai botar uma infecção na parte íntima dele. Que é para ele não ir lá pro motel, te trair com o amante. Que é para ele não sair com as perninhas dele, ó. Para ir se encontrar com a amante. Mas para isso tu tem que ficar no silêncio. Entrega na mão de Deus. Aí tu vai ver. Eu quero ver se ele num leito de enfermidade vai atrás de amante. Eu quero ver se Deus botar uma infecção na parte íntima dele. Ele vai pro motel te trair. Porque é isso que Deus vai fazer com meus inimigos. Que mandaram legião de pombagira pra mim. E que fica me monitorando na minha câmara de noite. Porque ontem à noite, quando Deus me acordou, para repreender espírito de traição da minha porta, quando eu olhei na minha câmera, tinha 33 pessoas olhando minha câmera online. No meu quintal tinha 8 pessoas online monitorando o meu quintal. Mariana, é pessoas para te ajudar? É não. Que se fosse para me ajudar, no dia que vieram me dar um prejuízo na minha porta, a polícia tinha baixado na hora. Porque a pessoa tinha ligado e dizido, ó, tá acontecendo um crime ali, vai lá. E como não ligaram? E como não ligaram? Não ligaram porque tava olhando, gostando. Porque faz parte da quadrilha. Porque eu já vi caso de pessoas bater em esposa do meu lado e eu ligar e dizer pra polícia, tá tendo uma briga aqui, vocês vêm pra não matar, pra não ter morte.
E a polícia veio. Já teve dia de ter briga com o vizinho. E eu ouvi. E eu ligar pra polícia e dizer, tá tendo briga aqui, vem aqui, vocês. Nem que não seja pra prender, mas vem pra parar a briga. Que vocês ganham dinheiro é pra isso. Eu já fiz isso. Mas não foi pra prender ninguém, não. Foi pra parar a briga. Porque eles têm poder de parar uma briga. Eles têm autoridade. E tem a lei pra amedrontar a gente sem vergonha. Porque tem gente sem vergonha que precisa da lei pra ter medo. Tem gente sem vergonha que não tem medo de Deus, mas tem medo de um delegado. Tem gente maligna que não tem medo de Deus, mas tem medo de um policial. E essa raça tem que agir desse jeito. Infelizmente, não tem medo da lei de Deus, não tem medo do retorno de Deus, mas tem medo de um delegado, mas tem medo de um carro de polícia, mas tem medo de um fardamento de uma polícia. Então você que é policial que vai me ouvir, faça tua obra. Porque tu tá com essa farda aí pra tu fazer a obra de Deus. Porque tem pessoas aí sofrendo. Tem mulheres apanhando de marido caladinha. Tem mulheres apanhando de filho drogado caladinha. Tem mulheres sofrendo perseguição de vizinho sem vergonha. Faz a obra de vocês. Pega o carro da polícia que é o governo que paga. Quer tirar dinheiro de imposto meu que pago. E tu vem monitorar nas casas, passando na rua. Porque às vezes Deus vai te usar pra tu chegar mesmo na hora de uma briga. E tu usar tua autoridade, teu distintivo. Que Deus te deu pra tu estudar. Porque quando Deus se levantar, Ele te pega e te tira dessa cadeira. E te envergonha. E tu é envergonhado com o teu uniformezinho. E teu distintivo. Não vale de nada. Se tu não tá usando ele para ajudar pessoas. Amém? Em nome de Jesus? Então, perdão aí o que eu disse. Mas é porque quando Deus mostrou que vai entrar na vida de alguém aí eu lembrei que você tá passando todo o processo que eu passei. Pessoas mandando espírito de desespero pra tu. Aí tu tá brigando. Tu não suporta ouvir nem a voz de alguém que tu já se estressa. Tu não suporta ouvir nem um cachorro latir que tu se estressa. Sabe o que é isso aí? Feitiçaria. Espírito de desespero que tá mandando pra tu. Mas Deus tá dizendo, eu vou agir. Eu vou agir. E eu acho, Francinete Souza. Eu já vi que é você aqui agora. Deus te tocou na tua coluna, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem. Amém? Deixa eu lembrar aqui. Eu não sei se foi ontem ou se foi antes de ontem que o inimigo tentou renovar o mistério da tua coluna. Porque teve 2 mistérios de coluna. Uma é inimiga minha, que faz oração contrária para mim. E a outra deveria ser você. Deus não me mostrou. Deus só me mostrou uma. Que uma é uma inimiga que faz oração contrária para mim. Aí quando o demônio se manifestou na coluna dela, Deus me revelou que era para eu barrar a oração contrária dela contra a minha vida. Mas agora que tu tá ao vivo, Deus me fez eu lembrar da outra pessoa que ele tocou na coluna. Amém? Então, você vigia, porque o que Deus me mostrou, ele mandou a seta sair de dentro de você, não tá mais. Mas você vigia porque o inimigo vai renovar. O inimigo vai renovar e tu vai comer o pratinho e vai entrar de novo. Irmã, como é que tu sabe, meu amor? Porque quando Deus cura alguém, ele me faz eu saber o negócio saindo de dentro da pessoa. Então ele me fez eu ver o negócio saindo da coluna da pessoa. Viu? Ele só não me mostrou a pessoa. Mas ele me fez saber que arrancou a seta. Amém? Então você vigia aí que você pode renovar para você de volta o pratinho. Se é você, Fran, se é você que tá nesse mistério, que se estressa com pouca coisa, sua paciência tá no limite. Aí Deus tá dizendo, pede paciência para mim que eu vou te livrar desse mistério. Porque o que a família, o inimigo quer é destruir família.
Amém? E eu vejo suas fotos aí, que você posta, eu até curto, faço comentário. Sua família é linda. Então não deixa o Satanás entrar na tua casa, não. Amém? Em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua presença. Já fiz a oração, tanto é que Deus me revelou a pessoa que ia desfazer o mistério aí. Amém? Que era para vigiar, para não brigar, para não ter briga, porque Deus tem a vitória e não briga. Amém? Então, obrigada pela tua presença. Você deixa seu tec-tec na telinha, deixa o coraçãozinho vermelho pra mim. Compartilha essa live, faz chegar em outras pessoas. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te agradeço. Não vai servir pro meu bolso ainda não, mas vai servir pro canal, me dar suporte necessário para que minha live chegue até a vida de outras pessoas, outros estados, outros países, em nome de Jesus. E vai ser essa estrelinha. Ah, mas você tá pedindo dinheiro? Não. Teve uma pessoa aí que eu mandei a live, e aí eu acho que ouve eu pedir estrelinha, aí veio com as piadinhas. Se você estiver pensando, não sei o que, você tá enganado. Eu não tô te pedindo nada, não. Eu mandei o áudio pra ele. Isso aqui é vergonha em sua cara, que eu não tô te pedindo nada, não. Eu tô te pedindo a estrelinha, mas é se tu quiser. Mas é pra ajudar a plataforma, porque a plataforma manda a gente pedir, porque vai ajudar a plataforma. Mas tu dá se tu quiser. Agora tu não vem com tua piadinha no privado, querendo arrumar conversa pra conversar comigo, não, viu? Mas por quê? Porque a pessoa mandou uma pombagira pra mim. A pessoa mandou uma pombagira pra mim, que era pra ver se eu caía no laço dele, abrir minhas pernas pra ele. Aí ele veio com as conversinhas pra ver se entra numa conversa comigo. É assim que eles agem. Eles mandam a conversinha pra ver se a gente cai na conversa. Eles querem fazer a gente... Eles querem entrar numa conversa pra ver se a gente entra na conversa e cai na lábia deles. Aí eu mandei uma mensagem pra ele. Tu compartilha minha live se tu quiser. Tu me abençoa com a estrelinha se tu quiser, mas problema teu. Essa pessoa, eu tô dizendo pra essa pessoa que mandou um áudio pra mim, como se eu estivesse pedindo dinheiro. Não tô pedindo dinheiro pra ninguém, não. Aqui é a própria plataforma que pede pra gente pedir a estrelinha, pra que a gente venha ser abençoada pelo canal. Abençoada como? Que a nossa live chega em outros lugares. Aí nós ganhamos mais seguidores. Amém, em nome de Jesus. Então, obrigada pela tua estrelinha. Eu profetizo o dobro na tua vida que tu me dá. E se tu não me dá, eu te abençoo do mesmo jeito também. Que o Senhor te abençoe para que tu venha me dar. Em nome de Jesus. Amém? Para a glória de Deus. Então, obrigada pela tua presença. Um beijo no teu coração. E que o Senhor te abençoe e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Amém? E eu vou já olhar na minha câmera quem parou a moto na frente de minha casa. Que é a palhaçada de parar a moto na frente da minha casa, que é pra me ver qual foi a pombagira que tentou mandar entrar dentro de minha casa. Vou ver qual foi o demônio que a pessoa parou na porta da minha casa pra mandar entrar dentro de minha casa. Porque qualquer coisinha eu só boto a mão e devolve lá pra quem mandou. Porque as palhaçadas é assim, para na porta da minha casa. E como eu já sei que é mandado, uma oração minha desterra pra bem longe, por 7 caminhos. Mas eu gosto de olhar na câmera quem é a pessoa. Eu amo. Só que a câmera não acusou, né? Se não acusou é porque a pessoa não se aproximou da minha casa. Apenas parou no meio da rua. Mas como eu já sei dessa palhaçadinha, como eu já sei a palhaçadinha e quem mandou, a palhaçadinha e quem manda, e como eu sei que mandou o demônio pra dentro da minha casa, nessas palhaçadinhas, deixa eu devolver pra quem me mandou. Em nome de Jesus. Amém? Então, beijo no teu coração para a glória de Deus. Ah, irmã, tu é ruim, tu fala devolver. Eclesiastes 8:10. Quem abriu uma cova, nela cairá. E quem rompeu o muro, uma cobra o morderá. Não toquei nos meus ungidos e não maltratei os meus profetas. Eu vou muito gostar de ser maltratada. E eu vou muito estar pedindo misericórdia para pessoas que precisam de espada. Eu vou muito estar pedindo vitória para pessoas que tá precisando de libertação. Já passei desse nível, meu amor. Já passei desse nível. Me taxaram como boazinha, como bestinha. Mas Jesus Cristo tirou esse rótulo que estava aqui na testa. Tinha uma placa aqui na minha testa. Besta, boazinha, bestinha. Vamos roubar ela, bestinha. Jesus Cristo tirou esse rótulo. Para a glória de Deus. Amém? Agora,
Eu faço é orar para Deus descer a espada em quem precisa de espada. Consertar quem precisa de libertação. Amém, em nome de Jesus? Para a glória de Deus. Mas é quem ele mostra em visão. Não vai sair pedindo espada para todo mundo, não. É quem ele mostra em visão. Amém, em nome de Jesus? Então, um beijo no teu coração e voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir. Para a glória de Deus. Amém? Tchau.